Esse é o Podkovski, o primeiro podcast do Estúdio na Rússia. Privet, pessoal que está ouvindo aqui o nosso primeiro podcast do Estúdio na Rússia. Eu estou aqui com mais 2 alunos aqui também, que estão voluntários do nosso projeto também, assim como eu, o Guilherme e o Catela. Fala pessoal, Guilherme aqui. Salve, aqui é o Catela. Então, a gente vai começar falando, né, do nosso... como que é o nosso projeto, o que é. É uma conversa, basicamente, né, assim como todo podcast é uma conversa. E, primeiramente, nosso podcast, né, o nosso projeto, ele vem com a ideia de mostrar para todo mundo que você pode estudar na Rússia. Assim como qualquer outra pessoa, tipo, assim como você vê pessoa fazendo intercâmbio ou indo... É uma coisa real, qualquer um pode fazer. E a Rússia é um país que está aceitando bastante gente atualmente. Muitos alunos do nosso instituto já foram para lá. O Catela, por exemplo, é um que está tentando ir esse ano fazer medicina, né? Sim, eu vou fazer medicina. Foi uma opção que apareceu para mim aí e estamos seguindo firme e forte no negócio. Então, ele tem que fazer um monte de prova, coisa assim. Mas é importante ressaltar que o projeto ele veio para poder quebrar os paradigmas que as pessoas têm sobre a Rússia, porque quando você pensa na Rússia, você pensa como um país selvagem, assim, mas é que é uma construção, né, porque a gente é ocidental, a Rússia tá bem longe da gente, então é tudo uma construção que vem desde os filmes, onde os russos sempre são os vilões, então a gente tem o plano, né, de demonstrar quais são os benefícios desse país, que é um país muito rico também, um país muito acolhedor também. Eu ia falar que, assim, um dos estereótipos muito comuns da Rússia é aquele negócio de o pessoal achar que na Rússia só tem neve, urso e vodka. Então a gente vai mostrar o outro lado da Rússia. Tem vodka? Vodka tem, mas a gente vai mostrar um outro lado. É verdade. É um estereotipaço. Se não, porque a Rússia não é só isso. Por exemplo, o Catela tá indo fazer medicina. Medicina, pelo que eu fiquei sabendo, pesquisando, coisa assim, que eu estudo lá no Instituto, todo mundo tá bem atento sobre isso. Aqui na Rússia a medicina é um dos top coisas. E o Catela quer fazer isso lá por conta disso, né? Sim, é um dos principais países onde você pode investir na área de pesquisa, cara, que eu quero trabalhar. E justamente uma das universidades da minha College List, ela tem esse lado de pesquisa muito forte. Então, foi um dos motivos que me fez querer cada vez mais ir pra Rússia. É um país muito bom, é uma das maiores economias, né? E essa questão de college list, coisa assim, o Catela tá falando agora, vocês não devem ter entendido, por exemplo. Mas, por exemplo, tem college list, portfólio, um monte de coisa que a gente vai falar durante os podcasts que a gente for fazer do estúdio na Rússia. Então você não precisa se preocupar. Isso aqui é só pra falar sobre o nosso projeto e tudo que a gente fez, tá fazendo e se você quiser, e como você pode se comunicar com a gente, como a gente pode ajudar você, coisa assim. Quer dar uma introdução então, Pedro? Vamos começar falando como que surgiu o projeto? Beleza, pra começar, né, vou dar um depoimento aqui, como surgiu o projeto. Era basicamente uma ideia que todo mundo teve de ajudar as pessoas e quebrar paradigmas sobre algum país. E a gente escolheu a Rússia, porque um dos nossos alunos, que foi o Gustavo, ele estava aplicando para a Rússia e ele foi um dos que fez, caraca, a gente pode ir para a Rússia, cara, a gente pode viver lá e tal, e não é o que a gente pensa, que tipo, é como o Catela disse, só urso, vodka e neve, coisa assim. É uma coisa realmente interessante, tipo, a Praça Vermelha, coisa assim, os monumentos que tem na Rússia. Então, é uma coisa muito real, qualquer um pode fazer a faculdade lá. E a gente queria demonstrar isso pra todo mundo. Então surgiu essa ideia do nosso projeto voluntário. A gente começou fazendo eventos, a gente até tem um livro agora. A gente fez bastante coisa, na verdade, durante esse projeto. E a gente vai ajudar, na verdade, vocês na aplicação da Rússia, porque a Rússia, ela tem, assim como todos os países, um certo tipo de aplicação. Ela tem um site em que você precisa se aplicar por lá, e assim você consegue basicamente ir para fora aplicando para a universidade que você quer e o curso que você quer. O Catela, que vai fazer medicina, ele entrou no site e pesquisou as universidades que ele mais queria, e assim ele fez uma college list, basicamente. E mais pra frente, nos outros podcasts, a gente vai explicando melhor como vai funcionar todo o Sim, processo. sim.
Com certeza, com certeza. Vocês vão ficar perdidos quanto a isso. Isso aqui, na verdade, é um conteúdo para vocês saberem mais sobre a Rússia e conseguirem, né, talvez, aplicar para lá e ajudar vocês o máximo possível. Para começar, quer falar dos projetos, então? Falar dos eventos? Vamos lá falar dos projetos, porque os eventos os eventos, eles foram, na verdade, nossa primeira iniciativa mesmo como grupo de estúdio na Rússia. Porque a gente tem redes sociais, nós temos agora o podcast, mas os eventos foram a primeira coisa que a gente pensou em fazer. E o que são esses eventos? O Guilherme vai falar um pouco melhor para vocês. Então, basicamente, a gente fez 3 grandes eventos. Um que foi numa escola, o segundo foi dentro de um bistrô, e o terceiro foi numa livraria dentro de um shopping. O terceiro foi o que mais impactou, né, todo mundo. Sim. O primeiro evento, a gente ainda não tinha divulgação na internet, não tinha ainda os posts que a gente faz constantemente nas redes sociais. Então, a maior dificuldade desse evento foi na hora de divulgar, né? Foi na escola ETEC Usa Nascimento Pintos, que é a escola da ETEC sede aqui em São José, que fica ali no Aquário. Inclusive, eu e o Pedro, a gente estudou lá, e na época a gente estava cursando ainda o 2º ano, e era novo pra gente. O legal disso é que foi uma forma de apresentar esse mundo pra gente, né? Essas coisas novas. E foi bem difícil também atrair as pessoas, porque os próprios alunos da escola não sabiam praticamente nada do que ia acontecer ali. Muitos não sabiam que ia acontecer um evento que foi feito no sábado de manhã até a tarde. E muitos não sabiam o que ia acontecer. Então a gente teve uma pequena dificuldade para atrair o pessoal. No final acabou dando tudo certo, mas a gente foi melhorando conforme os eventos foram passando. Né? E o pessoal que criou, na verdade, fez esse evento, né, o primeiro evento, que foi onde todo mundo participou, o pessoal que organizou isso e que criou o projeto até, que foi o Brian, um monte de gente, o Brian, a Rebeca, o Tabata, o Rock. Nas redes sociais, no Instagram, a gente tem falando sobre eles, os aprovados. Eles já foram aprovados, eles criaram um projeto e com isso eles foram aprovados. Eles estão muito bem lá, velho. Inclusive, eles estão lá fora já. A gente vai citando eles conforme o tempo. Mas, basicamente, o evento consistiu... A gente fez algumas bancadas dentro da escola. A gente dividiu alguns temas. A gente fez bancadas sobre cultura, história, curiosidades, até sobre a culinária de lá. E também, o mais importante, falando sobre os benefícios do país e as faculdades que eles oferecem, as universidades. Tudo para quebrar esse preconceito que já existe. E a gente também fez uma apresentação de balé, porque o balé é uma dança típica da Rússia. E uma das nossas alunas, inclusive, a Beatriz, ela foi uma das bailarinas que dançou. E a gente fez tudo isso aí para mostrar um pouco, se sentir como se estivesse presente no país. A gente fez uma apresentação também. Na apresentação a gente chamou um profissional formado, que ele veio, ele explicou pra gente um pouco como que funciona, o Yuri. A gente também teve a nossa professora, antiga professora de arte russa, chamada Olga, e ela deu uma pequena palestra, tipo, como que é morar na Rússia, como que é viver lá. E também o nosso aluno Gustavo, né? E ele, nessa época, para muitos de nós, ele foi o primeiro que a gente viu indo fazer o processo de estudar fora. Não só da Rússia, mas também como estudar fora. Mas esse foi basicamente o nosso primeiro evento. Quer falar alguma coisa? Antes de eu começar o segundo? Então, eu vou falar, na verdade, que você falou das professoras aí, do Gustavo. A gente teve 3 professoras, né? A Masha, a Olga e a outra Olga. A gente teve 2 Olgas. Uma Olga dava aula de arte russa, que era a Olga que deu a palestra no evento, no primeiro evento da ETEC. A de arte russa era uma aula muito boa, de verdade. Quando ela deu a primeira aula de arte russa, eu falei, caraca, velho. Mas sobre a outra aula, a de história, que contava o surgimento da Rússia, como as batalhas, como as religiões. Inclusive, a gente vai fazer um podcast no futuro sobre as maiores batalhas que aconteceram na Rússia. Dando um pequeno spoiler. Nosso podcast, na verdade, vai ter várias vertentes, né? Vai ser um sobre história, sobre curiosidades, coisas assim. E sobre aplicação, obviamente. Então a gente vai fazer várias coisas para não deixar muito massivo, e quem quiser ouvir sobre cada uma das coisas é só entrar e ouvir, que é totalmente de graça, free, né? Você falou do balé já, né? Que a Bia apresentou. O balé... por causa que o balé é muito forte na Rússia mesmo. Até com o balé Bolshoi. É uma coisa realmente muito forte, né? Uma cultura forte na Rússia. Quem sabe a gente traga ela aqui pra ela falar também. A gente pensou em fazer um podcast sobre balé e tal. E chamar ela pra cá e pra falar um pouco, porque ela entende mais disso.
Então, rapaziada, o segundo evento foi no Bistrô. Aí ele fica bem próximo da escola que a gente fez o primeiro evento. É um bistrô com um ambiente bem aconchegante, com vários livros, um local muito legal, um local acolhedor. E esse evento foi mais direcionado para mostrar a cultura da Rússia, mostrar o quão rica é essa cultura. Porque foram feitos um sarau literário muito bom, foram feitas diversas apresentações, houve um teatro e inclusive uma apresentação de rap do nosso antigo aluno, Rock. Ele inclusive está na Rússia, ele fez a apresentação com alguns amigos dele, o pessoal que estudou lá. E foi muito legal isso, foi um ambiente muito acolhedor, todo mundo se divertiu muito, todo mundo desempenhou um papel importante. Foi um lugar muito bonito, então foi um evento muito legal, foi muito acolhedor. O pessoal todo que estava lá gostou bastante, a gente, os pais, todo mundo ficou muito feliz com o desempenho. E o segundo evento foi importante para divulgar a história, a cultura da Rússia e também para a gente criar uma certa confiança na gente mesmo, né? Porque a gente estava criando o projeto e o projeto estava andando já mais rápido do que no começo. A gente já estava com os planos para começar a fazer os posts no Instagram, no Facebook, tudo para atrair o pessoal, para ele conhecer mais sobre isso e buscar e aprender mais sobre a Rússia. A gente já estava atingindo um número maior de pessoas. Quer falar alguma coisa antes de eu falar o terceiro evento? Sobre esse evento, né? Eu achei ele, na verdade, um dos que foi o mais acolhedor. Todo mundo tava lá se divertindo e falando sobre a Rússia. Eu achei que ele foi um evento que qualquer um gostaria de ir, na verdade, sabe? E o Rock, que você disse, que ele cantou rap lá, ele agora tá fazendo música na Rússia. Ele tá num lugar muito longe, não é em Moscou, mas ele tá muito feliz lá disso. Bom, vou falar sobre o terceiro evento aí, que eu acho que foi o maior, né, na minha opinião. Então, rapaziada, o terceiro evento, particularmente o que eu mais gostei, ele foi o maior que a gente fez, principalmente por conta do local onde a gente fez. A gente conseguiu uma parceria para a gente poder estar apresentando o evento na livraria Curitiba, a livraria que fica dentro do Vale Sul, perto da área do cinema. E nesse lugar, o importante é que tinha um grande fluxo de pessoas. Então muita gente entrou e viu sobre o evento, muita gente perguntou, a livraria ficou bem lotada, foi muito legal. Foi uma forma de mostrar os frutos pra gente, né? Que tava dando certo tudo que a gente tava fazendo. Conseguimos atrair bastante gente pro evento. A gente teve algumas dificuldades no começo? Teve, porque a gente não podia sair panfletando pelo shopping, né? Contra as regras de lá. Mas foi legal, teve parceria de todo mundo, amigos dos alunos, dos pais, todo mundo ajudou. A gente montou uma bancadinha também, igual no primeiro evento, só que mais direcionada para os livros mesmo. A gente falou basicamente sobre os livros e sobre a universidade. A gente separou no fundo da livraria um centro onde cada um ficou responsável por um livro, as pessoas iam passando, foi muito divertido. Eu fiquei encarregado de uns livros também, o Pedro ficou, todo mundo. A gente falava aos livros, as pessoas iam perguntando e a gente fez algumas decorações no local. A gente colocou aquelas matrióticas, que são aquelas bonecas russas, e a gente colocou para decorar. E a gente fez um enfeite bem legal com as cores da bandeira sobre as mesas onde a gente colocava os livros. A gente entregou marca-páginas, entregamos panfletos. E também foi legal que teve um pequeno laboratório com o Gustavo, que ele ainda estava. E o laboratório que ele fez foi para mostrar para as pessoas como que foi todo o processo dele, que dava para estudar lá. Ele explicou, ele falou bastante lá, era muita informação. E eu acho que isso foi uns 2 meses antes dele viajar, né, coisa assim, tava bem na época já dele ir pra Rússia. E também foi legal que a gente fez uma área para as crianças, que a gente ficou cuidando, para mostrar, pintar desenhos sobre a Rússia. E foi muito divertido esse evento. Foi um evento muito legal, a gente atraiu muita gente. Foi um evento, eu acho que de maior destaque da gente, né? A gente já tava com o apoio do governo russo e isso foi muito importante pra gente. A gente já tava com apoio já. A gente, os que já foram pra Rússia, né, que eram os coordenadores, eles foram lá no consulado. Falaram com o Konstantin e eles conseguiram uma parceria com o governo russo. O Konstantin, inclusive, veio pro Instituto há um tempo atrás também, antes de ter esse evento, para falar com a gente sobre a Rússia, antes de existir, eu acho que o projeto em si mesmo. Foi muito importante a vinda dele, que isso trouxe pra gente um novo método pra gente, né? A gente viu aonde a gente estava pisando, que a gente estava tratando de algo sério, estava tendo reconhecimento de pessoas grandes, e até hoje a gente está com uma parceria agora com o novo embaixador da Rússia. O Konstantin continuou falando com a gente, apoiando a gente em tudo, então foi muito importante isso.
A gente se sentiu, na verdade, valorizado, porque o nosso projeto agora, ele tava tendo uma visibilidade russa mesmo, entendeu? A Rússia sabia que a gente existia, basicamente, por conta desse diploma. Foi realmente uma coisa muito boa. E com que esse projeto a gente conseguiu atingir muita gente, porque, na verdade, os eventos, a gente tinha um plano de atingir o máximo de pessoas possíveis com esses eventos. E esse último evento que você estava falando da livraria foi o que a gente mais atingiu, e eu acho que a gente conseguiu falar para as pessoas o máximo de cultura que a gente pôde, né? E como aplicar, porque a gente tinha o Gustavo. O importante foi ver todo esse pessoal que estava lá, a antiga coordenação, todo mundo foi embora já praticamente, e a gente viu o pessoal crescendo, criando o projeto do zero e tomando essas proporções, que foi muito importante para todo mundo estar vendo isso, foi muito inspirador, de verdade. E tá, eu acho que sobre os projetos é isso que a gente tem pra falar. Foram 3 projetos sobre os eventos, né? É isso que a gente tem pra falar. Foram 3 eventos ao todo, como ele já tinha dito. E não só os eventos que a gente teve, que a gente conseguiu atingir público, mas a gente também teve as escolas, né? Que o Catela vai falar um pouco. Que as escolas, a gente atingiu bastante aluno com isso. Uhum. O Catela vai dar uma palhinha. Então, o projeto, né, como já foi dito, a gente tem alguns objetivos e a gente não atinge eles só através de eventos, eles são atingidos também através de visitas às escolas. Por que as escolas, né? Ali você tem um público, principalmente do ensino médio, que eles estão ali naquele negócio de que, eu quero fazer faculdade, ou eu quero fazer alguma coisa, e estão naquele negócio de querer decidir o futuro próprio deles. Então, quando a gente vai em escolas apresentar o nosso projeto, o Estude na Rússia, a gente vai lá, a gente fala sobre a Rússia, fala um pouco da cultura para quebrar esse paradigma do que já existe da Rússia. A gente mostra para eles sobre as bolsas de estudos, porque, por exemplo, eu vou aplicar para a Rússia, eu vou aplicar para a bolsa de estudos em medicina, que inclusive ela cobre os gastos da mensalidade da faculdade. Então, se eu conseguir a bolsa, eu não vou precisar pagar a mensalidade da faculdade, mesmo para o curso de medicina, que normalmente em outros países não existe bolsa. Na Rússia tem. A gente divulga as bolsas, mostra para eles essa oportunidade, porque quando a gente faz isso, a gente mostra para eles uma outra opção, né, que é a Rússia. Normalmente, quando a pessoa pensa em estudar no exterior, ela pensa normalmente Estados Unidos, Reino Unido. Pensa que é impossível, né? Pensa que deve ser só de pessoa muito... Primeiro pensa que é impossível, e segundo, se é possível, Estados Unidos, Europa, o lado ocidental, né, que é França, Reino Unido, Alemanha. Era o meu caso, por exemplo. E daí, quando a gente vai nas escolas e mostra essa outra opção deles, que é para eles, que é a Rússia, a gente está abrindo um leque de possibilidades deles e ajudando eles a expandir o horizonte deles para melhorar cada vez mais o futuro deles. E a visita às escolas é quase o mesmo objetivo dos eventos. É a gente quebrar paradigmas, é divulgar sobre a Rússia, é divulgar as bolsas de estudo. É o que a gente faz, que, por exemplo, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem esse podcast agora que a gente está fazendo. Então, a gente vai às escolas e visita e faz muito. Quando eu entrei no projeto, eu cheguei a participar de 3 apresentações em escolas. Eu fui 2 vezes numa ETEC de Cachoeira Paulista, e a outra vez eu fui numa instituição bem conhecida chamada ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, CTA, aqui no CTA. E eu fui fazer a apresentação lá para alguns alunos de lá. Então, foi muito bom você chegar lá e você apresentar para eles, as pessoas tirarem dúvidas e terem aquele interesse. Porque isso mostra que você está conseguindo, que a gente está atingindo nosso objetivo, né? Que é não só apenas divulgar os outros, mas tipo, ajudar as pessoas a terem novos horizontes, né? E até porque pessoas, não falando só da Rússia para o exterior, mas, por exemplo, quando a pessoa sai do ensino médio, 3º ano, ela pensa que ela vai fazer Enem, ela quer fazer direto um vestibular, quer passar na faculdade aqui mesmo. Mas ela realmente não sabe que existem oportunidades nos Estados Unidos, em coisas assim. E na Rússia, como é o nosso projeto. Ela simplesmente não tem essa visão. E o nosso objetivo também do projeto é passar isso para ela, essa visão de que ela pode muito mais, entendeu? E a gente, o que vai ser dito também nos próximos podcasts, mas, por exemplo, os processos internacionais, principalmente da Rússia, eles são totalmente diferentes do que existe no Brasil, todo esse processo vestibular. A gente vai falar com isso com mais detalhes em outros podcasts, mas só para deixar meio que assim, naquela ansiedade, assim, que é totalmente diferente. O processo internacional, ele é mais humano, ele olha você do jeito que você é. Então, isso vai ser explicado melhor, mas
Aí tem uma vantagem de você estudar do processo internacional em relação ao processo brasileiro, que é um processo um pouco mais antigo já. Porque não é só fazer um Enem que você passa. É uma questão total de ter que fazer muita documentação e prova, coisas assim. É uma coisa que a gente vai falar depois. O que eu tinha até pensado, que eu fui numa escola uma vez também para apresentar, e depois os alunos foram perguntar pra mim, e eles estavam tipo, caraca, eu posso passar e tal. E eles queriam saber, tipo, onde eles faziam a prova pra isso. Mas, cara, era tipo, eu realmente fiquei muito. Porque eles queriam saber que prova que eu faço. Só que a questão era essa, tipo, não tinha prova. E eles, tipo, tinham. Não é uma prova que faz você passar, é você em si que vai fazer você mesmo passar. É a questão de como você é, exatamente. E é uma coisa totalmente diferente lá pra fora. Por exemplo, você. Assim como as pessoas aqui estudam para poder passar nas universidades, conseguir atingir as federais, é todo um processo que, na nossa visão, a gente viu que é mais humanizado. Você vai ter que enfrentar algumas provas, sim, você vai ter que passar por algumas, dependendo de onde você quer ir. Mas você vai ter que, sabe, você vai ter que se descrever, falar o porquê você quer estar lá, você vai ter que fazer todo um processo, como um ser humano mesmo. Você tem que fazer projetos voluntários. Eles querem saber quem você é, na verdade, né? Não é a partir, fiz uma prova e eu tirei nota alta. Eles querem saber quem você é, o que você quer fazer, tipo, quão organizado você tá pra isso. Eles querem saber de você mesmo. Essa é a principal diferença. Quando a gente vai nas escolas, a gente mostra esse lado também, a gente fala pra eles como que funciona, mas a gente explica por cima como que funciona esse processo internacional. Para eles perceberem essa noção de quão diferente que é e que você não precisa ser um cara super foda para poder entrar numa faculdade no exterior. Mas você só precisa ter organização e fazer as coisas certas nos momentos certos. É uma coisa que o brasileiro mesmo não tá habituado. E... Bom, o Catela já falou bastante sobre as escolas. Catela, você lembra em quantas escolas a gente passou, coisa assim? Mais ou menos? Eu sei que no ano de 2019, nós passamos em cerca de 10 escolas, eu acho. Isso, só na ETEC de Cachoeira Paulista foram em torno de 300 alunos. Já contando com outras ETECs também tem mais ou menos esse número. Eu acho que chegou a mais de 1.000 alunos atingidos. Chegou a mais de 1.000 alunos atingidos em todas as escolas visitadas. Uhum. E o projeto já está desde 2018. Isso fora as redes sociais, que tem sempre gente tirando dúvidas, sempre tem alguém que manda perguntas sobre o processo, aí a gente tira as dúvidas e tudo mais. A gente tenta ao máximo ajudar, a gente quer que na verdade as pessoas passem mesmo, esse é o nosso objetivo do nosso projeto. Que elas passem e que a gente mostre como é ser de verdade para eles terem esse interesse. Caso tiver alguma dúvida ainda e tudo mais, se quiser perguntar sobre o projeto em si também, só perguntar no Instagram, vai ter um pessoal lá que vai responder para você. Bom, então a gente já falou sobre nossos eventos, falou sobre nossas escolas. E agora eu queria falar sobre uma coisa que a gente fez, na verdade, todo mundo junto, não foi, na verdade, só algum grupo de pessoas do projeto em si, que foi o livro, né? Que foi uma coisa que a gente fez que foi, caraca, cara, a gente fez um livro do projeto. E não à toa que esse ano a gente fez uma segunda edição do livro, mais atualizada do que a anterior, colocando mais algumas coisas e tudo mais, principalmente da visita do outro diplomata, que o Constantin foi o primeiro diplomata que o projeto conheceu, eu não estava nessa época. Eu entrei no projeto, veio o outro diplomata, que é o Dimitri, atualmente, que também apoia muito o projeto e ele tá gostando muito do nosso projeto, inclusive que a gente tava... Depois eu falo sobre isso, que é algo a mais que nós estamos fazendo no projeto, mas acho que dá para esperar um pouquinho para falar. Esse livro, eles gostaram muito desse livro, o Dimitri também adorou esse livro, e ele foi feito em 2 semanas, porque, basicamente, a história foi assim. Veio o Constantin, falou pro Nicolas, que é o dono do instituto, que é onde a gente estuda, falou, ele também é meio que o nosso coordenador, ele fala pra gente basicamente tudo, ele ensina a gente. Então o Dimitri chegou no Nicolas e falou, Nicolas, o que você acha se o seu projeto tem um livro? O projeto dos seus alunos terem um livro? O Nicolas falou, interessante, então, a gente pode fazer e tal, claro que pode. Então, mas eu queria, sei lá, queria pra
setembro, sabe? Queria pra setembro. Mas, assim, o Nicolas, setembro, quanto tempo falta pra setembro? Poderia faltar 1 mês? 2 meses? Não, faltavam 2 semanas para setembro. Nicolas, com todas as... Ok, claro que vou fazer um livro para daqui a 2 semanas. Então assim, todo mundo se juntou, todo mundo fez correndo esse livro. Principalmente a coordenação que passou, né? Eles trabalharam por 2 semanas, e conseguiram fazer um livro em 2 semanas do projeto, explicando o projeto, as escolas que a gente passou, os eventos que a gente teve. Foi corrido esse livro. Cada um escrevendo uma parte, depoimento, coisa assim, nossa, foi muito bom. Sobre a questão desse livro, eu mesmo também dei o depoimento, não sei se o Guilherme deu, mas eu sei que todo mundo apareceu no livro no final, que a gente fez um anuário, né, basicamente. E todo mundo apareceu no final do livro. E esse livro basicamente contava a história do nosso projeto, qual é o nosso objetivo, nossos eventos, a questão das escolas que a gente passou, nossa parceria com o Dimitri mesmo. E sobre a aplicação em si, para a Rússia. Isso aí acho que foi um dos maiores feitos do projeto em si. A gente, além do livro, a gente fez também workshops e a gente recebeu também uma palestra do Dimitri, né? Que é o... Foi no começo, foi no janeiro de 2019 que o Dimitri foi lá. Ele é o representante da agência Rossotrudnichestvo, que é a que faz o processo russo. Tá bom. Vamos aqui, para finalizar, falar sobre os outros projetos, né, que a gente fez. Falar sobre os nossos outros projetos e como que a gente vai continuar esses podcasts, né, basicamente. Alguém quer falar aí como que a gente nos outros projetos? Citando os outros projetos que existem no Instituto, né? A gente tem o Future Seeds, que também tem podcast. O link vai estar na descrição. Ele é um projeto voluntário relacionado ao meio ambiente. Em relação ao meio ambiente. Eles vão falar basicamente sobre os problemas atuais do meio ambiente. Quem quiser, vai ser muito interessante. O primeiro podcast também eles vão apresentar basicamente o projeto. O link vai estar na descrição para quem tiver. Quem entrou com o link do Instagram pro Spotify, vai estar no Instagram, o link do Future Seeds. E a gente também vai deixar os links sobre as páginas do Instagram pra gente poder mostrar pra vocês. E basicamente de projeto, a gente tá agora com o projeto Estúdio na Rússia. A gente tá com o Future Seeds, que é para mostrar um exemplo de sustentabilidade, onde a gente está fazendo uma fazenda, fazendo um modelo sustentável, sem o uso de agrotóxico e materiais que prejudicam o meio ambiente, e a gente também está com a criação ainda, engateando com o projeto de games, que a gente ainda vai trazer mais informações daqui para frente. Tratando dos outros podcasts que nós vamos falar aos poucos, nesse mês haverão alguns podcasts onde vai ser falado sobre um pouco de cultura, vai ser falado um pouco de história russa, e a gente também vai falar um pouco do processo de aplicação russa. Então todo mês vai ter um pouquinho de cada, para vocês saberem de pouco em pouco sobre a Rússia e sobre o processo também. Relaxa, pessoal, que a gente vai trazer bastante conteúdo daqui pra frente, vai trazer bastante conteúdo variado, e a gente pede um apoio aí pra tá divulgando o podcast pra quem gosta, pra quem tem curiosidade de saber como que é estar lá fora, e também pra quem gosta de saber um pouco mais sobre os outros países. Sim, para quem quiser fazer pergunta, coisa assim, o link, se você estiver vendo no YouTube, o link para fazer perguntas, seja no Instagram, seja no Facebook, ou seja por e-mail, vai estar na descrição. E para quem quiser saber sobre o podcast do Future Seeds, o link também vai estar na descrição se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver interessado sobre mais coisa, curiosidade, você pode ir no Instagram, porque tá cheio de coisa lá sobre a Rússia, curiosidade, coisa assim. Se você quiser saber mais sobre a Rússia, tá lá no Instagram, é só ir. Projeto Estúdio na Rússia. Só escrever isso lá no Instagram que você acha. Esse foi o primeiro podcast, eu acho que foi esse. A gente se vê na próxima. A gente se vê no próximo Podkovski do Estúdio na Rússia. Espero que vocês tenham gostado e daqui uma semana tem mais. É isso aí. Valeu, gente. Das Vidânia. Eu acho que é isso. Tamo junto, das Vidânia. Esse foi o primeiro, rapaziada. Então a gente vai se ver na próxima. Falou, rapaziada. Das Vidânia.